a gente chegou no nível que, para mim, é o mais bizarro da história. Um clube brasileiro conseguiu oferecer 30, 35 milhões de euros para outro clube brasileiro. Euros, exatamente. Isso, para mim, é um negócio de 200 milhões de reais. É um negócio assim que... Quando que a gente imaginou que ia chegar nesse ponto o futebol brasileiro? Isso é negociação europeia, né? Exato. Essa negociação é de nível europeu. Eu acho que o fato de você tirar, ou tentar tirar, vamos dizer, um jogador que tem uma representatividade muito grande, que fez um ano excepcional em todos os sentidos, inclusive com convocações para a seleção brasileira, tem um peso com o torcedor. Fala comigo, Rubro Negro. Galera, eu tô trazendo aqui pra vocês um trechinho aí do programa Seleção Sport TV, da Sport TV, está disponível aí no Globoplay. E é o seguinte, galera, nesse vídeo nós temos a ilustre presença de um ídolo do Flamengo que marcou presença no Jogo das Estrelas. Inclusive, ele deu uma assistência para o nosso craque Pedro fazendo um golaço de bicicleta. Vocês já devem ter visto aqui enquanto eu fazia essa passagem aqui. Maestro Júnior, grande Maestro Júnior, esteve presente hoje no programa Seleção e eu estou trazendo aqui para vocês o que o Maestro Júnior disse sobre o Flamengo e como o Flamengo está elevando o nível do futebol brasileiro, querendo pagar uma grana por Caio Jorge. Bora pro vídeo, eu acho que vocês vão gostar muito. Temos a ilustre presença de Júnior. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino e também hypando o vídeo, caso apareça opção pra você. Bora ouvir o que o Maestro Júnior falou sobre o Flamengo querendo pagar 30 milhões de euros em Caio Jorge. O pessoal tá chamando o Flamengo de Bayern das Américas, porque a estratégia é a mesma, você se reforça e tira do seu rival, então você mata, como diria o poeta, 2 coelhos numa caixa d'água só. Emanuel, explica pra gente essa história do Caio Jorge. Exato, tô mexendo no quintal da Raposa e é isso que você falou, o Bayern das Américas, né, assim como o time da Baviera quer juntar e tirar toda a concorrência dos times adversários para montar um bom time, só quer tirar basicamente o artilheiro do Campeonato Brasileiro desse ano, Caio Jorge, que também teve convocação para a seleção e tudo mais. Então, o Caio Jorge, num primeiro momento, o Flamengo ofereceu a multa, o valor um pouco abaixo da multa, da multa rescisória, cerca de 196 milhões. O Cruzeiro recusou, mas o Flamengo está obstinado em conseguir resolver essa solução no ataque. Já resolveu a defesa, agora vai para o ataque. E vai tentar. A próxima pedida deve conter, se já não aconteceu, a gente está falando isso, né? E como a gente falou, é dia 30 de dezembro, as coisas estão acontecendo. Mas a próxima pedida do Flamengo, ele vai aumentar, mas não em valor, vai aumentar numa troca. Porque vai incluir um jogador Cebola, que foi fundamental para o Flamengo, mas que está no banco de reservas. E é uma posição que é uma posição deficiente, uma posição que o Cruzeiro quer bastante, que é um atacante de beirada. Então, nessa próxima pedida do Flamengo, ele deve incluir o Everton Cebolinha. E aí sim aumentar o valor agregado, digamos assim, enfim, a somatória total, a somatória dessa venda. Então, seriam o valor oferecido pelo Flamengo mais o Everton Cebolinha, ou seja, uma troca com baita de um troco para o Cruzeiro. Basta saber se o Cruzeiro vai querer abrir mão do artilheiro do Campeonato Brasileiro, quem está funcionando muito no ataque do Cruzeiro, protagonista de 2025, e saber se o Flamengo, até quando o Flamengo vai esticar essa corda, até quando o Flamengo vai insistir. Cebolinha, que foi eleito o melhor jogador da Copa América, né, de 2019, com a seleção brasileira de Tite, hoje treinador do Cruzeiro. O Tite é admirador do futebol do Cebolinha. Sim. Esse negócio de valores também, né? Eu lembro, não sei se vocês lembram do ambiente que cercou a contratação do Arrascaeta pelo Flamengo, do Cruzeiro em 2015. Aí eu estava lembrando, caramba, eu lembro que na época... 19. 2000 e... Quando o Arrascaeta veio para o Flamengo, 19. 2019, aí, depois. Essa é uma contratação de 13 milhões de euros, é o que está aqui, em euros. Pelo menos puxando aqui. 19, são 6 anos a menos. O Arrascaeta, quantos anos tinha? 15 é quando ele chega no Cruzeiro. Ele chega no Cruzeiro 15, 19, janeiro de 19 ele vai para o Flamengo. Do Defensor, o Cruzeiro pagou 4 milhões de euros e o Flamengo teria pago perto de 13 milhões de euros naquela época. Eu achava uma loucura
Eu achava um absurdo, eu achava que o futebol tinha enlouquecido, que naquele momento a gente tinha rasgado todo o contrato de razoabilidade que pudesse existir, né? Aí entre corta pro futebol futuro. e mercado, a gente tinha jogado tudo no lixo ali. Corta para agora, eu acredito Não, eu acho que assim, eu não sei se vai acontecer, acho difícil que aconteça esse negócio, até porque o Cruzeiro hoje é um time que não precisa vender. Né? O Cruzeiro hoje é um time estável financeiramente, tem um dono que tem uma grana. Agora, chega um momento também que você olha assim, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. 30, 35 milhões de euros, sei lá quanto vai terminar isso. É muito dinheiro. E assim, o mais incrível... É o peso de você perder um ídolo. Exato, ainda tem isso. Esse, para mim, é o peso maior. O que eu quero dizer, o que eu ia dizer é o seguinte, assim, a gente chegou no nível que, para mim, é o mais bizarro da história. Um clube brasileiro conseguiu oferecer 30, 35 milhões de euros para outro clube brasileiro. Euros, exatamente. E isso, para mim, é um negócio de 200 milhões de reais. É um negócio assim que... Quando que a gente imaginou que ia chegar nesse ponto o futebol brasileiro? Isso é negociação europeia, né? Exato, Isso é negociação de nível europeu. Eu acho que o fato de você tirar, ou tentar tirar, vamos dizer, um jogador que tem uma representatividade muito grande, que fez um ano excepcional em todos os sentidos, inclusive com convocações para a seleção brasileira, tem um peso com o torcedor. O torcedor, ele... O recado pode ser ruim. A perda de um jogador do nível do Caio nesse momento para o torcedor, porque você tem uma geração, Mari, que vai para o estádio por causa do Caio Jorge, entendeu? Então... ele fez, quer dizer, teria feito aqueles 2 jogos da sequência Chile e Bolívia, né? Mas aí ele se machuca no Maracanã em poucos minutos jogando, né? Aí não faz o jogo da altitude, é cortado. Contra a Bolívia. Exatamente. Tem a oportunidade ali, mas poucos minutos, né, pra gente avaliar com a camisa da seleção brasileira. E por que da brincadeira? Eu vou voltar lá em 2002, quando essa fama do Bayern começa a ser construída. O Bayern tira o Ballack do Leverkusen, lá em 2002. E aí a gente corta para 14. Lewandowski, Götze em 2013, Hummels, 16, depois 19 de novo, né? Todos saíram do Dortmund e foram para o Bayern. Mané no Liverpool em 2022. Gnabry sai do Werder Bremen em 2017, vai para o Bayern de Munique. O Goretzka sai do Schalke em 2018, Bayern de Munique. Neuer sai do Schalke em 2011 e vai para o Bayern. Essa é a brincadeira. Você se reforça e ainda desfalca seus rivais ou adversários de... Acho que nesse período, para dizer a verdade, velho, não é nem você tirar o astro, vamos dizer, do outro lá, é o fato de você mesmo brigar. Mostrar poder, porque né, o campeonato alemão, para eles, já era uma coisa mais do que natural, tanto que foram campeões não sei quantas vezes seguidas. A ideia era se reforçar com os melhores jogadores do campeonato alemão para você disputar a Liga. A Champions, Mas você não acha que se eu tenho 30, 35 milhões, eu também fiquei muito assustada com essas cifras aí, Eric. Mesmo falando de Flamengo, mesmo falando de uma realidade de futebol brasileiro, que hoje é o melhor mercado há algum tempo, né? Das Américas, da América do Sul especialmente. Mas você não acha que com essa grana você olha para a Europa, não? Você pode olhar, mas eu acho que é a questão de você estar com os jogadores aqui vamos dizer, do teu lado, né? Então eu vou trazer para cá uma discussão. Quantos anos tem o Caio? 21? Então, 21. Fez essa discussão... Essa é a parada. 30 milhões de euros você não tira de 21 anos na Europa. Zero. Não, 21 não, mas... então... Você não tira. A chance é zero. Essa discussão hoje botou fogo na redação, hein? Vamos organizar esse top 3 aí. Caio Jorge, Richarlison, Gabriel Jesus. Como é que fica esse top 3 aí hoje? Você é o cartola, Lino. O Al Hilal contratou o Marcos Leonardo por 40 milhões de euros, né? 22 anos de idade. Também novo, exatamente. Mas da Europa para lá, né? Da Europa para lá, do Benfica, para o Al Hilal. Talvez seja essa linha de corte hoje desses caras nessa idade e nesse nível. Se você pensar em mercado internacional, os 30 estão adequados a qualquer tipo de mercado. O Flamengo está se colocando no patamar de qualquer tipo de mercado hoje. E se ele está disputando um jogador desse nível técnico com essa idade, 21 anos de idade, esses 30 milhões não estão fora da realidade, se você estiver no contexto do mercado internacional. Na verdade, você está concorrendo com os europeus, então. Está no de certa forma, Tá. Então, organiza esse top 3 aí. De quê? Caio Jorge, Gabriel Jesus e Richarlison. Eu vou ficar com o Caio Jorge, entendeu? Hoje? Hoje sim, porque o Richarlison já tem uma certa idade. O Gabriel foram contusões. Né? Se eles estivessem com a mesma idade no mesmo período, eu ficaria com o Gabriel Jesus. Entendeu? Bota na idade do Caio, né? 21, 22 anos, o Richarlison e bota o Gabriel. Vê quanto custou o Gabriel para o Manchester City? Eu ficaria com o Gabriel. Tem isso também, tem isso. Vê quanto custou o Gabriel Jesus quando o Palmeiras vendeu ele. Vê quanto custou o Endrick agora, o Estevão.
Entendeu? É isso. Aparentemente é essa faixa aí de preço para essa faixa de idade. Jogadores com um pouco mais de 20 anos, geralmente é essa faixa. Eu tô dando uma olhada aqui, o Caio Jorge tem atualmente 23 anos. O Marcos Leonardo, 22, o Richarlison e o Gabriel Jesus, 28, então, e farão 29 em 2026. Então, cara, é um pouco aí meio pegado, é uma idade já avançada, é uma idade que no final da década aqui, 2030, esses jogadores já não estarão mais nos seus auges, estarão ambos com 33 anos. Por 33 anos você tem a idade do Alexandre, a idade do Danilo, vocês sabem que eles não jogam vários jogos seguidos, eles têm que dar uma pausinha ali, tem lesões musculares com uma certa facilidade. O Caio Jorge possui 23. Em janeiro ele já completa 24, então é um cara que daqui a 5 anos ele vai estar com 30 anos, pô. Ele vai estar ali no auge, começando a chegar no começo do fim da sua carreira, vai estar com quase 30 anos. Então, cara, Caio Jorge é um jogador que é muito caro, mas se o Flamengo conseguir trazer, o Flamengo não vai ter problema com o centroavante por pelo menos uns 11 anos, até ele fazer uns 34 e começar a definhar aí, começar a não aguentar fazer muitos jogos em sequência. É um cara com uma ótima qualidade, é um cara rápido, é um cara esforçado, é um cara que tem uma marcação, pressão muito boa. Ele e o Pedro numa dupla de ataque, meu amigo, seria uma coisa de louco, seria uma coisa de encantar os olhos, você ver esses dois fazendo uma dupla de ataque no Flamengo no ano que vem, caso o Flamengo consiga trazer, sabe? Então, é um investimento muito alto, mas o Flamengo fica sem se preocupar com o centroavante por muitos anos, e o Flamengo consegue, só em título, em premiação, pagar o Caio Jorge, pelo menos na minha opinião. O problema é você tirar ele do Cruzeiro, o problema é o Cruzeiro aceitar vender ele por um valor aceitável, né, que não peça horrores, não peça um absurdo pelo Caio Jorge. Mas pelo menos essa é a minha opinião. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam da opinião aí do Maestro Júnior. Vocês contratariam ou não contratariam o Caio Jorge por cerca de 50 milhões de euros, se eu não me engano, foi o que o Cruzeiro havia pedido, mas o Flamengo negociando consegue abaixar isso um pouco e quem sabe envolver algum jogador na troca. Mas eu quero saber a sua opinião. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui ao final. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sino e também hypar o vídeo, caso apareça a opção para você. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.